muito revoltada, invadida. É uma sensação muito esquisita são sentimentos diferentes, né? Porque ao mesmo tempo que você não se sente confortável com aquilo que tá acontecendo, as pessoas ao redor, elas te ensinam que aquilo é natural, um negócio normal. É um negócio que você tem que até achar bom, né? Se sentir lisonjeado e tudo. Sao Paulo, a city of more than 11 million people, in a country in love with the human body. But has that infatuation gone too far? That's a catcall, or as they call it in Portuguese, fiu fiu. In Brazil, catcalling happens so frequently that while filming in the streets of Sao Paulo, several people told us it's part of everyday life. I don't see any problem. Elas gostam, né? Acho que não vai acabar não, vai continuar acontecendo. But thanks to social media, women all over Brazil have found a voice and share their stories with a simple click to this website, Chega de Fiu Fiu. Enough with the catcalls. After reading about a friend's catcalling encounter on Facebook, journalist and activist Juliana de Faria decided to act. She launched Chega de Fiu Fiu 2 years ago, offering a platform for women to share their stories and help raise awareness about catcalling. She herself has been subjected to catcalling all her life, beginning when she was just 11 years old. Eu estava saindo de casa, indo para a padaria para comprar pão. Passou um carro com um homem dentro, ele desacelerou quando passou perto de mim, abriu a janela e gritou um monte de coisa de baixo calão, que eu nem vou repetir aqui para você. Eu fiquei muito chocada com isso, eu não sei nem se eu entendi direito o que tinha acontecido, as palavras que ele tinha usado, mas eu me senti violentada, tanto é que eu comecei a chorar na hora, foi automático, comecei a chorar. E aí uma senhora, ela me parou, me perguntou por que eu estava chorando, eu contei o que tinha acontecido e ela me disse: que bobagem você ficar chateada por isso, você tem que aceitar como uma coisa positiva, isso foi um elogio. These stories help bring attention to an issue that has long been purposely ignored in a country that can appear to be obsessed with the female body. And each story, more than 100,000 of them, carries a heavy weight that falls on Juliana's shoulders. Ai, sim. And how tough is that on you? Já foi muito difícil, né? Tem dias que eu sou super otimista e quero continuar lutando pela transformação, e tem dias que eu acho que o mundo deve explodir, porque não dá pra você viver num mundo em que uma menina de 8 anos é encoxada no metrô. Que mundo é esse? Esse mundo não deveria existir, né? Like a lot of other websites, Chega de Fiu Fiu is a place to tell a story. But what makes this site unique is this: an interactive map that allows women to chronicle what kind of street harassment they were subjected to and where it happened. Here's an example. This is a picture of Sao Paulo on Google Maps. And this is a map of Sao Paulo on the Chega de Fiu Fiu website. Notice the pins that litter the page. These are sexual harassment or catcalling counters. One of the most frequent spots? Downtown. So we just arrived in an area called the Sé. This is known as one of Sao Paulo's busiest subway stops because it's where the red and blue lines intersect, therefore creating a sea of people, as you can see all around me. During rush hour, this place becomes a hotspot for catcalling and sexual assault behavior because it allows predators to spot their targets, go in and assault them, and then disappear as if nothing happened. These sexual drive-bys have had an effect on Kiri Miyazaki, who says she takes extra time on her nightly commute home to avoid potential exposure. Eu mudo meu caminho de volta para casa à noite da faculdade, porque eu tenho medo de ficar no ponto de ônibus, esperando o meu ônibus, que seria mais rápido em meia hora. Eu economizaria meia hora do meu dia para voltar para minha casa. Here's a stat. Nearly 8,000 women were asked where catcalls happen the most and which words are normally used. 98% of responders said it happens while walking in the street, and linda, or beautiful, was the top word at 84%. Since the majority of these incidents are happening in the street, what's the city doing to address this problem? That's what we went to find out. So we're on our way right now to the center of downtown Sao Paulo to speak with a woman
who is the public advocate for Sao Paulo, which is nestled underneath the state's public attorney's office. And she and her office operate with a little bit more leniency than the public attorney's office, but we're going to speak with her because she's been working a lot with Juliana and Chega de Fiu Fiu about spreading the word about street sexual harassment in the city of Sao Paulo. This office is one of the few city government-sponsored locations that's working to help dampen the negative effects of catcalling by distributing pamphlets and important contact information. A campanha tem esse objetivo de trazer essa discussão, de mostrar e trazer a reflexão aos homens e às mulheres, que muitas mulheres passam por isso, se constrangem, mas não percebem que isso é uma violência de gênero, uma violência contra a mulher. So let's say a girl is walking down the street and she is sexually harassed or whistled at. What options does she have? Can she go to the police? And what do you think are the police helping at all? Infelizmente não. Infelizmente a polícia ainda tem muito pouco a ajudar e acolher esse tipo de mulher. Primeiro porque por conta da naturalização da conduta, então é muito tênue essa linha, então muitas mulheres ao relatar uma violência, ela é naturalizada, ela é desmerecida, ainda tem a questão da prova da conduta. But Chega de Fiu Fiu isn't the only outlet trying to highlight street harassment. There are hundreds of videos showcasing just how difficult it is for women to walk in the street. É certo você, de repente, falar com uma pessoa na rua do nada, dessa forma, muitas vezes de forma agressiva, e, com as mulheres, né? Se ele acha que é realmente certo fazer isso, se ele gostaria que fizessem isso com alguém da família dele, ou se ele fosse mulher, ele ia gostar de ser abordado dessa forma? Por que ele sente a liberdade, né, de fazer isso? Que tem muito esse conceito de espaço público, e a mulher tá lá e ela ser um espaço público também, não, um corpo público. Mas, tipo, da onde eles tiram essa ideia de que eles têm o direito de falar, sabe? Porque ninguém tá perguntando a opinião ali. But there was still one question. Can Brazil's adoration for the human body still exist without catcalling? Existe uma linha muito clara que separa o assédio sexual do flerte saudável, que é o consentimento. Com consentimento é algo que acontece entre duas pessoas. As duas pessoas querem isso, né? Sem o consentimento é só uma. Muitas vezes as pessoas me dizem: ai, mas é difícil você chegar numa menina, né? Como que é esse consentimento? Precisa ter um documento falando que ela topou. Não é isso. Recently, her work was recognized by the Clinton Foundation and Cosmopolitan magazine, naming her one of 8 women smashing the glass. As for her end goal, it's simple. Se um dia que a Chega de Fiu Fiu não for mais necessária para mim, já é o objetivo alcançado. A gente acha que assédio sexual é só... A gente tá falando, mulheres que não querem ser cantadas na rua. Não é isso, né? A gente tá falando sobre coisas básicas, como poder circular na sua própria cidade, né? Se você não tem que pegar um caminho maior para chegar na sua casa. São coisas que, poxa, homens têm esse direito e que às vezes nem param para pensar que é um privilégio.